Com certeza você já ouviu ou vivenciou uma rotina como esta. Então, a minha vida era extremamente corrida, eu trabalhava em cerca de 15 horas por dia, não tinha muito tempo para mim, não tinha muito tempo para lazer, não tinha muito tempo para as pessoas que eu amo. Assim, a minha vida era muito trabalho, muito estresse, muita correria. Chega o dia em que sobram apenas duas opções: ou você para, ou o corpo para você. Eu tinha passado o dia inteiro sem sentir nenhum sintoma, passando um dia comum, normal. Aí à noite eu estava indo para uma reunião e no caminho eu comecei a sentir meu coração desfibrilar, sabe? Como se fosse um tremor, assim, uma dor. E aí eu cheguei até o local e falei para uma amiga minha que eu não estava passando bem, aí ela me levou para o hospital. E aí foi constatado que eu estava infartando. Até o final deste programa, 20 pessoas terão morrido de infarto do miocárdio. As doenças cardiovasculares são as principais causas de morte no Brasil e no mundo. Esses são dados de um levantamento feito pela Sociedade Brasileira de Cardiologia. A Paula tem um histórico familiar de doenças cardiovasculares. Imagine que por meio de exames simples fosse possível descobrir antecipadamente a probabilidade de um infarto. Seria ótimo, não é mesmo? Com certeza, se eu tivesse uma possibilidade de ter previsto, eu teria tomado mais cuidado, eu teria já mudado o meu estilo, não precisaria ter chegado ao ponto que eu cheguei para mudar. Cardiologista do Hospital Israelita Albert Einstein, o Dr. Eduardo Pessaro, teve a ideia de buscar soluções para fechar essa equação. Isso porque hoje existem apenas 2 tipos de exames que avaliam a saúde das artérias. O teste mais utilizado em check-up para essa finalidade é o teste de esforço, teste ergométrico, seja ele na maneira simples, só esteira e eletrocardiograma, ou na maneira mais sofisticada, que é com a cintilografia acoplada, que é uma imagem melhor do coração. Mas ambos só detectam a doença na artéria do coração se a doença estiver avançada, com entupimento já da ordem de 70% ou mais. Então a doença inicial não é detectada. O único exame que tem hoje para detectar a doença inicial é a tomografia de coronárias. Mas esse é um exame mais caro que o ergométrico, que usa radiação, que precisa de uma máquina especial, uma máquina de tomografia, e que precisa de um radiologista especializado para laudar esse exame. A pesquisa, que durou 5 anos, apresentou o resultado da análise sanguínea de 130 pacientes. O médico identificou biomarcadores que apontam a possibilidade ou não do paciente sofrer obstruções nas artérias, o que pode ocasionar o infarto ou até mesmo o acidente vascular cerebral, conhecido como AVC. Então a estrutura do estudo foi assim. Como eu disse, o padrão ouro foi a tomografia de coronária. A gente usou 100 pacientes que tinham doença na artéria do coração, identificado pela tomografia, na forma de score de cálcio, que é deposição de cálcio nas artérias, que é um sinal da doença, versus 30 pacientes sem nenhuma doença na artéria do coração, completamente saudáveis nesse sentido. No processo de comparação dos grupos, foram identificadas na corrente sanguínea 8 proteínas que marcam a deposição de cálcio. E achamos 2 se destacaram como marcadores, de maneira que quando comparados, essas 2 proteínas, a MGP e a Hankel, estavam mais altas naquele grupo com doença nas artérias do coração e mais baixas naquele grupo saudáveis. Então, quando você faz os cálculos matemáticos dessa comparação, o fato dela estar mais alta aumentou em 3 vezes o risco da pessoa estar no grupo dos doentes. A ciência caminha a passos largos em busca de soluções para as epidemias humanas, mas ainda assim, nada substitui a prevenção e a mudança no estilo de vida. Lições aprendidas por quem viveu a experiência de se aproximar da morte. Você começa a rever o que realmente é importante na vida. Então, o seu estilo de vida muda totalmente. Então, a alimentação mudou. Eu comecei a aprender a valorizar cada momento. Aprendi a desacelerar, sabe?
Aprendi a não levar tantas coisas assim tão a sério, porque muitas vezes a gente se estressa porque a gente leva as coisas muito a ferro e fogo, e a vida às vezes não é assim. Às vezes você tem que levar as coisas com mais serenidade, com mais tranquilidade, acreditando que Deus está no controle. Então eu me despreocupei mais em relação ao futuro. 31% das mortes em nível global foram ocasionadas por doenças cardiovasculares. Desses óbitos, estima-se que 7,4 milhões ocorreram por doenças ligadas ao coração e 6,7 milhões por acidentes vasculares cerebrais, os AVCs. É como se em um ano, quase 2 cidades de São Paulo inteiras fossem dizimadas. Quando a gente fala sobre doenças cardiovasculares, a gente tem um rol de doenças que se englobam nesse contexto, né? As principais, as que têm uma incidência maior na nossa população, são as doenças coronarianas, doenças cerebrovasculares e a hipertensão. Que o problema é sério, você já sabe. Vamos saber agora como essas doenças são divididas. Afinal, o nome cardiovascular dá a entender que o foco seja apenas no coração, mas não é bem assim. Quando a gente fala em coração, a gente normalmente fica objetivado ao coração em si, mas a gente sabe que a árvore vascular ela compreende no organismo inteiro. Então, a circulação cerebrovascular, a circulação pulmonar, algumas alterações vasculares periféricas nas pernas, nos braços, elas também compreende esse rol de doenças cardiovasculares. Ainda assim, está correto dar uma atenção ao coração, que assim como o cérebro, é um órgão vital. A supervisora de nutrição hospitalar, Natália Trois, explica a importância de buscar mudanças. Uma alimentação não saudável, ela faz com que a gente corra mais risco de desenvolver problemas cardiovasculares. Então, assim, quando a pessoa tem um estilo de vida sem exercício físico, sedentário, né, alimentação rica em gordura, alimento industrializado, fast foods, isso tudo colabora para o desenvolvimento dessas doenças. A associação de práticas saudáveis pode potencializar o efeito da prevenção no organismo. A prevenção dessas doenças, elas são mais efetivas quando a alimentação saudável é associada à atividade física regular, diária, tipo caminhada, corrida, natação, atividades aeróbicas. A inclusão de novos hábitos alimentares está intimamente interligada a diversas fases da vida. A saída de casa, o casamento ou mesmo o nascimento dos filhos podem alterar o nosso cardápio. Por que não incluir na lista de motivações a busca por mais saúde e qualidade de vida?